criançada, tudo bem? E aí, como é que foi? Vocês gostaram da nossa última aula sobre milhar? E hoje nós vamos estudar valor absoluto e valor relativo. Vocês já ouviram falar de valor absoluto e valor relativo? Bem, quando nós trabalhamos o quadro de valores de lugar, é exatamente esse assunto que vamos estudar hoje, tá certo? O valor absoluto e valor relativo está relacionado ao posicionamento que eles encontram em cada ordem, certo? Dependendo da ordem que ele vai ser encontrado, ali vamos identificar o valor absoluto e o valor relativo. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a correção da nossa última aula, que foi sobre milhar, tá certo? Então, lembrando que na nossa última aula, quando nós estudamos a quarta ordem, que faz parte da segunda classe, que é a unidade dos milhares, nós trabalhamos o ábaco, nós trabalhamos também com questões resolvidas no livro. E aí, eu vou mostrar para vocês a correção da atividade da aula anterior. Então, fiquem comigo. Na atividade da aula anterior, da página 42, pedimos para que vocês observassem as quantidades representadas abaixo e complete. E aí vocês tinham uma unidade de milhar, porque aqui é um cubo, certo? Ou uma unidade milhar. Eu tenho também aqui duas centenas, porque nós temos duas placas, 100, 200, duas centenas, e duas dezenas e duas unidades. Olha só, ficou uma milhar, duas centenas, duas dezenas, duas unidades, que decompondo esses números, ficou 1.000 mais 200 mais 20 mais 2 igual a 1.222. E nós lemos 1.222. Já no segundo item, para ser resolvido, encontramos aqui um cubo, que é uma milhar, mais 5 centenas, mais uma dezena, mais 3 unidades. E aí, decompondo, ficou 1.000 mais 500, certo? Vou baixar mais um pouco. 1.000 mais 500 mais 10 mais 3. Que lemos? 1.513. 1.503. No próximo nós temos aqui. Vamos lá no próximo. Ainda continuando na página 42, olha só. No livro de vocês, as páginas vêm por extenso. Vem algarismo, em numerais, e vem escrito por extenso, certo? Que temos 3 centenas, 1, 2, 3, 3 dezenas, 1, 2, 3, e 4 unidades, 1, 2, 3, 4. E aí, decompondo, 300 mais 30, mais 4, tá certo? Que ficará 334, ok, crianças? É dessa forma. Próximo. Nós temos um cubo que refere a uma milhar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Não temos placa, então não temos centena. E vamos ter 9 unidades. Decompondo, 1.000 mais 0, porque não tem centena, mais 70 mais 9. Então, ficará 1.079. Ok, criança, vamos à próxima página. Segunda questão. Eu tenho aí, usando o quadro de ordens, vamos compor, certo? Vamos juntar. Decompor é quando a gente vai separando 100, 20, 30, certo? E compondo é juntando tudo. Então, ele tem uma unidade de milhar, mais
3 centenas mais 4 dezenas mais 3 unidades. Então, compondo os números, vamos colocar cada um na sua ordem. E aí, a unidade vai ficar na letrinha U de unidade, 3, a dezena no 4, a centena é o 3 e a unidade de milhar é 1. Próximo exemplo. B, nós temos aí, ok? 7 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Então, compondo cada um nas suas ordens. A unidade é 2, a dezena é 5 e a centena é 7, que formou o número 752. Próximo, eu vou ter aqui a opção C, ok? Que diz o seguinte: uma unidade de milhar, 6 dezenas, mais 4 unidades. Vamos colocar, vamos compor cada um na sua ordem. Unidades são 4, dezenas são 6, centenas 0, porque não apresenta nenhum aí, e unidade de milhar 1, que formou o algarismo 1064. Já na terceira questão, represente os números 1528 no quadro, certo? De ordens, no quadro de ordens, e complete. Vamos lá. Ele pede pra gente completar. Eu tenho o número 8, que vai ficar na unidade, o número 2, que ficou na dezena, o número 5, que ficou na centena, e o número 1, que ficou na unidade de milhar. E a opção A, esse número tem 1, 2, 3, 4 ordens. O algarismo 8 ocupa a primeira ordem. O algarismo 2 ocupa a segunda ordem. O algarismo 5 ocupa a terceira ordem. E o algarismo 1 ocupa a quarta ordem, ok? Agora, B, decompondo, ó, e vamos separar de acordo com as ordens, certo? Decompondo esse número nas diferentes ordens dele. Temos, olha só, uma unidade de milhar, vírgula, 5 centenas, vírgula, 2 dezenas e 8 unidades. Escreva por extenso. Então, vamos lá, escrever por extenso. 1528. Opção D. Esse número é composto de quantas classes? Olha só. Primeira classe, que é a unidade, certo? Unidade simples, ok? Classe das unidades simples. E temos a segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, esse número é composto por 2 classes. O antecessor desse número é 1527 e o sucessor é 1529. Vamos à próxima página. Então, vocês lembram da última aula que nós estudamos o ábaco? Nessa quarta questão, a gente tem que analisar bem o ábaco para que assim possamos representá-los e usar os símbolos para compará-los, gente. E aí, nós temos 2 ábacos, o ábaco da direita e o ábaco da esquerda. E vamos aqui. Na unidade eu tenho 4, na dezena eu tenho 3, na centena eu tenho 2. Formando, ficou 234. E no próximo, eu tenho na unidade 3, na dezena 1 e na centena 2, certo? Nas centenas, são 2 centenas. E aí, formei o algarismo 203. Entre 234 e 213, eu sei que o 234 é maior que 213. Então, a boquinha do sinal de maior, ele vai ficar sempre aberto para um número maior, que no caso é o 234. Opção B. Vamos aqui descer mais um pouco.
Nós temos aqui na opção B, no nosso ábaco, uma unidade, 2 dezenas e 4 centenas, 421. E aqui, 3 unidades, 2 dezenas e 5 centenas. Então, vamos verificar quem é o maior número. Será que é o 421 ou será que é o 523? Bem, eu sei que o maior número é 523. Nesse caso, o número 421 é menor que 523. Ok, crianças? Item C, eu tenho 3 unidades, 1 dezena, 3 centenas e 1 unidade milhar. E no outro lado eu tenho 2 unidades, 3 centenas, 2. Opção C, desse lado eu tenho 3 unidades, 2 dezenas, 3 centenas e 1 unidade milhar. Do outro lado eu vou ter 2 unidades de milhar, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Então, 1.313 é maior que 1.232. Nesse caso, a boquinha do sinal de maior vai ficar para o lado do 1.313, ok? Opção D. Opção D, D de dado. Vamos lá, verificando aqui. Eu tenho 3 unidades, 2 dezenas, 4 centenas e 1 unidade milhar. Formei o valor 1.423. No próximo, eu tenho 5 unidades, 4 dezenas, 2 centenas e 1 unidade milhar. E aí, eu quero saber quem é o maior dos dois. Logo, eu sei que 1.423 é maior que 1.245. Ok, crianças? Vamos à quinta questão, que pedia para que vocês fizessem, certo? Fizessem a complementação dos números que estão faltando. E sempre de 50 a 50. Ó, começou do 1.450. Mais 50 é 1.500. Mais 50, 1.550. Mais 50, nós temos 1.600. Mais 50, 1.650. Mais 50, 1.700. 1.700 mais 50, 1.750. Com mais 50, 1.800. Com mais 50, 1.850. Opção B, certo? Vamos aqui na opção B. Ele vai completar, certo? Os quadrinhos de 100 a 100. Então, vamos lá. 1.100 mais 100, 1.200 mais 100, 1.300 mais 100 é 1.400 mais 100, 1.500 mais 100, 1.600 mais 100, 1.700 mais 100, 1.800 mais 100, 1.900 mais 100, 2.000. Então, essa foi a nossa atividade de casa, certo? Acompanhe comigo na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai estar no livro, na página 46, onde mostra o valor absoluto e o valor relativo. O valor de cada um. Vamos ouvir a história de 2 palhacinhos muito engraçados. E eles falavam assim: Teco e Neco, certo? Tinham um problema para resolver. Acabar com a briga dos algarismos. Vamos ouvir o que é que eles tinham para falar? Parece que essa briga não vai ter fim. Não consigo entender. Um algarismo quer ser mais importante que o outro? É isso aí, Teco. Essa briga não tem sentido. Todos os algarismos são igualmente importantes para formar um número. O valor de cada um
depende da posição que eles ocupam. E uns precisam dos outros, não é mesmo? Como veem, amigos, não há motivo para briga. Juntos, vocês podem valer mais. Concordo, é verdade, isso mesmo. Se eu ficar ao lado do 9, nesta posição, fico valendo 70. E junto, formam os 79. Se eu trocar de posição com o 7, fico valendo 90. E juntos, formam o 97. Legal! Então, crianças, observe o número 333. Cada algarismo ocupa uma ordem, certo? Na ordem das centenas, ele vale 3 centenas. Na ordem das dezenas, ele vale 3 dezenas. E na ordem das unidades, ele vale 3 unidades. Eu trouxe para vocês aqui o valor absoluto e o valor relativo, tá certo? E aqui um quadro de valores, tá certo? Então, até aqui estamos trabalhando a primeira classe, que é a classe das unidades simples. E aí eu mostro para vocês o 3 repetido nas 3 ordens. O 3 repetido na unidade, o 3 repetido na dezena e o 3 repetido na centena. Então, quando ele está na primeira ordem, certo? Na primeira ordem, esse algarismo 3, ele tem o valor de 3 unidades, certo? Mas quando ele está posicionado na segunda ordem, ele já vai ter um valor diferenciado de acordo com a ordem que ele ocupa. Como assim, professora? Ele está na dezena, então esse 3 não vai ser mais 3, ele vai ser 3 dezena. E aí eu vou dizer que aqui ele é 30. 3 dezena, ele é 30, certo? Aqui o 3 é 30. Aqui o 3 é 3. E lá na centena, quando ele ocupa a terceira ordem, certo? Eu vou dizer que o valor dele, certo? Esse valor que ele tem, que ele possui quando está nessa ordem, aqui ele é 300. Ok, crianças? E aí, o que é que a senhora quer dizer com isso, professor? O que é que a senhora quer nos ensinar? Eu quero exatamente ensinar para vocês o valor absoluto e o valor relativo. Quando eu falo em valor relativo, é aquele valor onde o algarismo está posicionado, tá certo? Ele assume um valor de acordo com a posição. Se ele está na unidade, ele vai ser aquele valor de unidade, 3 unidades. Se ele está posicionado na segunda ordem, então ele vai ser 3 dezenas, vai valer 30. E se ele está posicionado na terceira ordem, ele vai ser centena, ele vai ser 300. Então, o valor relativo, o nome está dizendo relativo, é relativo à ordem que ele está posicionado, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui 124. Vamos lá. 124, certo? 124. Eu quero descobrir o valor relativo desses 3 algarismos, certo? E aí, eu vou circular um. Professora, qual é o valor relativo que a senhora quer dar exemplo? Vamos ao 2. Eu quero saber o valor relativo do 2. Então, vamos lá. Aonde é que o 2 está posicionado? O número 2 está posicionado na segunda ordem, na casa da dezena. Então, quanto é 2 dezenas? 2 dezenas são 20. E aí é que eu falo, o valor relativo desse 2 equivale a 20. Por quê? Porque ele está posicionado na casa da dezena. Vamos ver outro exemplo. Eu quero saber o valor relativo, tá certo? Do número 1. Como será o valor relativo do número 1? Então, vamos lá. Qual é a ordem que ele está posicionado?
Ele está posicionado na centena. Quanto é uma centena? Uma centena é 100. Então, o valor relativo desse 1 é 100, porque ele está posicionado na casa da centena. Tá certo, crianças? Vou botar mais exemplo. Então, aí eu falo para vocês o que é o valor relativo. O valor relativo, ele assume um valor de acordo com a posição que ele ocupa. Se ele está posicionado na unidade, ele vai ser unidade. Se ele está posicionado na dezena, o valor dele vai ser de dezenas. Não importa se é 2 dezenas, 3 dezenas, ele vai ser aquele valor. Ok, criança? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o próximo exemplo que eu vou citar para vocês. O próximo exemplo será o seguinte. Vou colocar mais algarismo aqui. Vamos lá. Eu quero 345. E eu quero descobrir qual é o valor relativo de 3. Vamos lá. Qual é o valor relativo de 3? Então, eu vou observar esse quadro de valores. Então, vamos lá. Unidade, dezena e centena. Aonde é que está posicionado esse 3? Na centena. Então, esse valor relativo vai ser 300. Ok? Agora, vamos lá. Digamos que ele não está mais circulado na centena. Ok? Digamos que ele não esteja circulado aqui. Eu quero agora saber o valor relativo do 5. Aonde é que está posicionado o 5? Na unidade. Então, o valor relativo dele, valor relativo, ok? Será, olha só, será 5, certo? Outro exemplo, vou apagar todos esses. E vou colocar mais um exemplo. 789. Quero saber o valor relativo do 9. Vamos lá. Aonde é que o 9 está posicionado? Na unidade. Então, o valor relativo dele, valor relativo, é igual a 9. Certo? Deixa eu colocar outro exemplo. Vou colocar aqui 5. E vou posicionar, quero saber o valor relativo do 8. Vamos lá. Valor relativo do 8. Aonde está posicionado o 8? Na segunda ordem, ele é dezena. Então, 8 dezenas são 80. E aí, o valor relativo desse número que eu circulei será 80. Ok, criança? Então, é dessa forma que a gente trabalha o valor relativo. É de acordo com a posição que ele ocupa. Se ele estiver na unidade, ele vai ser unidade. Se ele tiver dezena, ele vai ser 10, 20, 30, 40. Vai depender da quantidade de dezena que está ali ocupando aquela ordem, certo? E agora eu vou mostrar um pouco para vocês do valor absoluto. Vamos lá? E então, crianças, eu vou mostrar para vocês agora o valor absoluto. E o que seria o valor absoluto? Tem o seu valor próprio, independente da ordem que estejam ocupando, certo? Independente da ordem, ele é o valor, ele é em qualquer local que ele tiver, em qualquer classe, em qualquer ordem, ele tem aquele valor, tá certo? Como, por exemplo, eu vou desenhar aqui, ó, o quadro de valores, ok, unidade, dezenas e centenas. E aí eu tenho um algarismo 132. Esse 2, se ele estiver na unidade, ele vai ser 2. Então, o valor absoluto dele é 2. Se esse 2 estiver aqui na dezena, tá certo? Ele ainda vai ser 2, tá certo?
porque o valor absoluto dele é 2. Não importa a ordem que ele esteja ocupando. Se esse 2 estiver na unidade, ele é 2. E se esse 2 estiver na dezena, certo? Em relação ao valor absoluto, ele ainda vai ser 2. E se esse 2 estiver na centena, o valor absoluto dele é 2. Então, quando eu falo em valor absoluto, é o próprio valor que aquele algarismo tem. 1, 2, 3, 4, 5. Na posição que ele tiver, ele vai ser sempre 1. Se for o 2, ele vai ser sempre o 2. Não importa essa ordem, se é a primeira, a segunda e a terceira. Ele vai ser sempre o mesmo, independente do valor que ele estiver posicionado. Independente da ordem. Independente da casa que ele se encontra, o valor é ele mesmo. Vamos aqui um exemplo. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Certo? Vou desenhar aqui um quadro de valores. E para cada um eu vou colocar V, R, valor relativo, V, A, valor absoluto. E aí eu quero o quê, professora? O que é que eu quero? O algarismo 24, o algarismo 32 e o algarismo 16. Eu quero, dos numerais que eu vou circular, eu quero o valor relativo e o valor absoluto. Então, vamos lá. Do 24, eu quero do 2. Do 32, eu quero o 2. E do 16, eu quero 1. Então, vamos lá. Ok, crianças. Vamos lá. Tá 161. O valor relativo desse 2. O valor relativo é o valor que ele está posicionado. Unidade, dezena. Então, duas dezenas são valor relativo 20. E o valor absoluto, que valor é esse? 2. Não importa a ordem que ele seja, o valor é o mesmo. Então, o valor absoluto é 2. Ok? Vamos aqui. 32. Valor relativo é a ordem que ele está posicionado. Ele está na unidade. Então, o valor relativo é 2. E o valor absoluto é também um número que ele é. Ele é 2 em qualquer lugar. Então, o valor absoluto é 2. 161. O valor relativo é a casa que ele está estacionado. Então, primeira, segunda, terceira ordem. Unidade, dezena, centena. Então, o valor relativo de 1 é 100. Uma centena, 100. E o valor absoluto é o valor dele mesmo, independente do lugar. Então, o valor é 1. Ok, crianças? Outro exemplo. Vamos lá. Mais exemplos. Vou desenhar novamente um quadro bem maior. E aí eu vou colocar valor relativo e valor absoluto. Valor relativo e valor absoluto. Então, eu quero o algarismo 135. Eu quero o algarismo 268. Eu quero o algarismo 527. E aí, eu vou circular cada algarismo. 3, 8 e 5. Vamos lá? Vamos ver como é que funciona isso aí? Então, funciona da seguinte forma. 135, valor relativo. Vamos ver.
qual é a ordem que o 3 está posicionado. Está posicionado na casa da dezena, unidade e centena. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Está na casa da dezena. Então, o valor relativo dele, quanto é 3 dezenas? 3 dezenas são 30. Valor relativo, 30. Agora, o valor absoluto. Que número é esse? 3. Então, valor absoluto, 3. Ok? Próximo. 268, eu circulei o número 8, então vamos trabalhar em cima dele o valor relativo e o valor absoluto. 8 está em qual ordem? Primeiro, quanto é 8 unidades? 8 unidades são 8. Então, o valor relativo é 8. E que número é esse? É 8. Ele é 8 independente do local. Ele é 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então, o valor absoluto é 8. Próximo, eu tenho aqui 527. Quem foi que eu grifei? Circulei o 5. E aí, eu quero saber o quê? Eu quero saber o valor relativo. Onde está posicionado esse 5? Para me saber o valor relativo, eu vou lá descobrir a ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ele é centena. Quanto é 5 centenas? 100, 200, 300, 400, 500. Então, o valor relativo desse 5, ó, é 500. Por quê? Porque ele está na terceira ordem, então ele é 500. E qual é o valor absoluto? É o número dele. Que número é esse? 5. Então, o valor absoluto é 5. Ok? Mais exemplos. Eu vou colocar aqui o número 675, o número 152 e o número 174. Vamos lá. Eu quero saber o valor relativo e absoluto do 5, desse 5 aqui e do 1. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, eu tenho o algarismo 675. Valor relativo desse 5. Aonde ele está posicionado? Na unidade. Então, 5 unidades é 5. Valor absoluto é o próprio número. Que número é esse? 5. Então, o valor absoluto é 5. Próximo, eu tenho 152 e circulei o 5. Então, eu quero saber desse número o valor relativo e o valor absoluto. 5 está posicionado na casa da dezena, então ele é na segunda ordem. 5 dezenas, uma dezena é 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5 dezenas, 50. Então, o valor relativo é 50. E o valor absoluto? O valor absoluto é o próprio número, 5. Próximo. Próximo eu vou ter 174, onde eu circulei 1. Valor relativo, vou verificar a casa. Está na terceira ordem centena. Uma centena, 100. Valor relativo. Valor absoluto é o número que ele é. 1. Entenderam, criança? Então, novamente lembrando, o que é valor relativo? Assume um valor de acordo com a posição que ocupa. Então, assume um valor. Esse valor está no 5, ele assumiu o valor de 5 unidades. Esse valor está na dezena, ele assumiu o valor de 5 dezenas, que são 50. Esse valor é uma centena, ele assumiu o valor de uma centena, que é 100. Valor relativo é isso, ele assume um valor de acordo com a posição que ele está encaixado. Já o valor absoluto, ele tem o seu valor próprio. Ele é o 5, ele é o 6, ele é o 7, ele é o 8, ele é o 9, em qualquer local que ele esteja. Ok, criança? E agora vocês vão dar continuidade a esse conteúdo
respondendo a atividade de vocês, que a atividade está no livro, no qual eu vou mostrar agora as páginas do livro. Então, fiquem comigo. Então, no livro de vocês, na página 48, ele fala o seguinte: observe os números nos cartazes. A Baleia Alegre, sala 1, visto por 5.689 pessoas. A Foca Feliz, sala 2, visto por 7.518 pessoas. Vou mostrar para vocês agora. Olha só. Certo? Observe os números nos cartazes. Baleia Alegre, visto por 5.669 pessoas. E a Foca Feliz, visto por 7.518 pessoas. E o que é que ele quer? Então, qual é o valor relativo do algarismo 5? O valor relativo do algarismo 5. Então, vamos posicionar aqui esse valor. Presta atenção, eu vou apagar. Certo? Vamos apagar aqui. Na Baleia Azul foram vistos 5.689. Ele quer saber, em relação ao número 5, qual é o valor relativo. Ele está posicionado aonde? Ó? Unidade, dezena, centena e unidade de um milhar. Unidade, dezena, centena, 5. Unidade de milhar, 5.000. Certo? Eu repito 5, ó. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. 5.000. É o valor relativo. E qual é o valor absoluto do 5? É o próprio 5, ok? E aqui, ele tem o número 7.518. Ele está falando em relação ao 5. Unidade, dezena e centena. 5 centenas são, coloca o 5 e olha a quantidade de 0. 1, 2. Esse é o valor relativo. E o valor absoluto é o próprio valor que ele tem, certo? Isso vocês irão fazer na questão 1. Na questão 2, ele pede o valor absoluto do algarismo destacado. 136, 642, 585, 295, 753 e 731. O valor absoluto desses aí. Terceira questão. Qual é o valor relativo dos algarismos destacados? 463, 875, 329, 548, 124 e 276. Ele quer o valor relativo. Quarta questão. Pinte no número 140 o valor relativo do algarismo 4. É 40. Então, o número que tiver apresentando 40, vocês vão ter que pintar. 42, 43, 44, 45. E aí, o que tiver 40, vocês vão ter que pintar. Certo, criança? E na página 49, vamos utilizar o ábaco através de uma plataforma, digamos assim, através de um site. E aí, lá vai ter uma atividade divertida de como vocês usarem o ábaco, tá certo? É bom vocês explorarem essa atividade, porque assim vocês vão trabalhando melhor as quantidades devido às classes e ordens. Vocês vão trabalhando e aprendendo também. E brincando, que é muito bom. E aí, crianças, a tia Érica vai ficando por aqui. A nossa aula de matemática vai finalizando. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre ou tudo, né? Sobre o valor relativo e absoluto. E aí eu vou desejando a vocês bons estudos. Fica agora com a atividade de vocês. Um beijão e até a próxima.